Pessoal, voltando então aqui ao vídeo, parte 2 agora, nesse momento, sobre a questão da sucessão testamentária. Começamos então na parte 1, falando sobre as características do testamento, das formas ordinárias de testar, e na parte 1, então, eu teci comentários a respeito do testamento público, bem como do testamento cerrado, tá bom? Agora, então, eu vou falar algumas características do testamento privado, particular, e as formas especiais de testar. Em relação ao testamento privado, também chamado de particular, está previsto no artigo 1876 do Código Civil. Como que funciona? Então, o autor da herança dispõe, então, sua última vontade através desse negócio jurídico. Ele poderá escrever, somente ele, de próprio punho. Então, já é uma diferença em relação ao testamento cerrado, porque no testamento cerrado, o autor da herança poderia de próprio punho ou ao seu rogo. Testamento público, somente através de declarações do testador. Então, percebam, é isso que eu quero que vocês comecem a perceber, as diferenças básicas de uma forma de testar para outra, porque essas diferenças básicas são as formalidades legais, são as solenidades previstas em cada espécie de testamento. E se o testador não ficar condizente a cada solenidade prevista para testar, esse testamento vai ser nulo. Então, vejamos só, o testamento privado, ele é redigido somente de próprio punho pelo testador, na presença de 3 testemunhas. Então, olha aqui, outra diferença, porque o testamento público declarava-se, a fala, a oralidade, através de 2 testemunhas perante o titular ou o substituto do cartório de notas. O testamento cerrado, escrito de próprio punho pelo testador ou ao seu rogo, há a presença de 2 testemunhas e também do titular ou substituto do cartório de notas. Aqui não. Aqui no privado, o testador ele redige seu testamento de próprio punho na presença de 3 testemunhas. Então, são 3 testemunhas e não há a presença aqui do titular ou substituto. Por isso ele é privado, por isso ele é particular, tá certo? E pode ser escrito na língua nacional, também estrangeira. Então, o único testamento, a única espécie que tem que ser escrito somente na língua nacional é o testamento público, ok, pessoal? Também pode ser redigido de forma escrita ou também de forma mecânica. Bom, quando do falecimento do autor da herança, esse testamento, então, será levado no Poder Judiciário para que o Poder Judiciário possa validar, para que o Poder Judiciário possa verificar as solenidades previstas em lei, se elas foram determinadas, se elas foram cumpridas. Isso acontece até mesmo quando nós estamos diante de um testamento público ou de um testamento cerrado. O testamento ele vai ser aberto perante o Poder Judiciário, porque olha só, lá no testamento cerrado ou no testamento público, quando se faz perante a autoridade extrajudicial, o titular do cartório ou substituto, esses não têm competência para que possa verificar as formalidades ou as solenidades legais. Isso é de competência do Poder Judiciário quando da abertura da sucessão, tá certo? Mas olha aqui, como esse testamento privado não foi feito na presença do titular do cartório ou de seus substitutos, que são pessoas extrajudiciais que possuem fé pública, quando da abertura da sucessão, esse testamento será levado ao Poder Judiciário e precisa de essas testemunhas serem notificadas para que elas possam confirmar a veracidade daquele testamento. São 3 testemunhas. Então, os senhores podem estar me perguntando, Daniela, mas se o testamento foi feito há 10 anos atrás e agora, no momento da abertura da sucessão, essas testemunhas já faleceram? Uma testemunha já faleceu? 2 testemunhas já faleceram? O que a lei fala, tá? A lei fala que, então, havendo uma testemunha, essa testemunha já é bastante para que o juiz
possa, diante das informações, diante da verificação da veracidade, ele, por seu critério subjetivo, fazer a análise e aprovar e validar, então, esse testamento. Então, percebam que se não houver a presença das três, há a possibilidade da validação desse testamento diante do critério subjetivo do juiz. Tá certo, pessoal? O artigo 1879 trata-se, a doutrina coloca como se fosse uma subespécie do testamento privado, dando o nome a ele de testamento hológrafo. Seria o testamento escrito pelo próprio testador, de próprio punho, tá certo? Mas sem presença de testemunhas. Sem a presença de testemunha. Isso poderia acontecer em situações de emergência, em situações de urgência. Por exemplo, diante de um desastre, de um terremoto, de um incêndio, tá? Mas esse tipo de testamento, ele teria validade. Porque se ele não for validado pelo juiz, se houver a morte do testador, e o juiz vai validar diante do seu critério subjetivo e verificando e analisando aquela situação concreta. Se isso não acontecer, se o testador ele não vem a falecer diante daquela situação emergencial, tá? Ele caduca, ele só passará a ter validade se no prazo de 90 dias ele ter sido feito de acordo com as formalidades legais. Isso, então, é um entendimento do enunciado da Jornada de Direito Civil, enunciado de número 611 da segunda Jornada de Direito Civil. Tá certo, pessoal? Então, fiquem de olho, porque são essas especificidades que são cobradas em uma prova de OAB para os senhores. Então, de uma forma muito breve aqui, de uma forma muito rápida, o que eu quero trazer aos senhores? Eu quero trazer as características, as formalidades que os senhores precisam memorizar, que vem contido no artigo 1864, 1868, 1876, 1879. São características, são formalidades, as quais quaisquer testamentos serão nulo, tá? Lembrando também que o testamento público é facultado àqueles, então, que saibam e possam ler e escrever. Então, cego e analfabeto não podem, não são facultados a esse tipo de testamento. Somente a eles é facultado o testamento público, tá certo, pessoal? Então, memorizem o número de testemunhas, memorizem se pode ser feito em língua nacional ou em língua estrangeira, a forma como ele é feita. Então, fechando, sintetizando, de uma forma muito resumida, escrevam para que os senhores não possam esquecer. Testamento público feito pela declaração do testador, na presença de duas testemunhas e do titular ou substituto do cartório de notas. Poderá ser feito em língua nacional, tá certo? E de forma escrita ou mecânica, podendo ser feito pelo surdo, artigo 1866, podendo ser feito pelo cego, podendo ser feito pelo analfabeto, contudo não pode ser feito pelo surdo-mudo. Tudo bem, pessoal? Testamento cerrado. O testamento cerrado é feito de próprio punho ou arrogo pelo testador, de forma mecânica ou de forma manual, na presença de duas testemunhas e também do titular ou substituto do cartório, tá? Podendo ser facultados àqueles que possam ler e escrever. Então, cego e analfabeto não realizam esse tipo de testamento e também podem ser escritos na língua nacional e estrangeira. Testamento privado só pode ser escrito de próprio punho pelo o testador, na presença de 3 testemunhas, em língua nacional ou estrangeira, de forma escrita ou mecânica, e também facultado somente àqueles que podem ler e escrever. Tá bom, pessoal?